Boa noite a todos e a todas. Bom, então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos começar aqui, tá? Vamos começar aqui legal. Bom, primeira coisa que eu vou falar com você, galera, sobre esse assunto, vamos falar da definição, tá? Sejam A, B e C reais e A diferente de zero, a função quadrática ou função polinomial do segundo grau é uma função real de R em R e está escrita na forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Bom, vocês se lembram, né, galera? Esse não é novidade para ninguém. A função do segundo grau, ela tem essa função, definição, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. O A, B e C são coeficientes reais. Uma coisa importante, né? O A ele tem que ser sempre diferente de zero, tá bom? Tem que lembrar também que quando você trabalha com uma função do segundo grau, o gráfico que o representa sempre vai ser uma parábola, né? E essa parábola, ela depende, a concavidade depende do valor de A, e a gente vai lembrar disso daí também, que quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima, e quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, tá aí um exemplozinho, um A positivo, concavidade voltada para cima, e quando A é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Tá ok, galera? Bom, então tá tranquilo até agora, nada demais, somente a definição e a questão da concavidade que a gente falou agora há pouco. Bom, vamos lá, galera. Raízes da função, né? As raízes de uma função quadrática são valores para x, tal que f de x é igual a zero. Bom, vocês devem lembrar dessa parte de raízes, né? O que são raízes de uma função, galera? Na aula anterior eu comentei com vocês que raiz de uma função nada mais é do que aquele valor para x que torna o y igual a zero. Na função do segundo grau não é diferente, né? Tu vai pegar o y igual a zero e vai chegar numa equação parecida com essa, né? Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. E aí, claro que quando você se deparar com uma equação de segundo grau, o ideal é que a gente procure uma forma de resolver esta equação. E como é que você vai resolver essa equação? Você vai ter que usar, né, a questão do delta e Bhaskara, né? Então, vamos lembrar aí para como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau. Você pode resolver facilmente através da equação de Bhaskara, né, que é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E esse delta aí, galera, você pode calcular por b ao quadrado menos 4ac. Então, até agora, tranquilo, eu acredito que vocês devem lembrar disso daí, tá bom? Muito legal a função do segundo grau, né? Porque traz novas, né? Porque todo mundo é novo. Novas recordações aí de quando você fazia lá a oitava série, que hoje é o nono ano, né? E o primeiro ano também do ensino médio. São assuntos que caem nesses anos aí que você estuda, tá bom? Muito bem, galera. Então, assim, quando a gente trabalha com a raiz, para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, você tem que saber o delta, não é isso? Esse delta é chamado também de discriminante, né? Então, ou é delta ou é discriminante, tudo é a mesma coisa, tá? Bom, você pode ter três situações para esse delta, tá? Esse delta ele pode ser positivo, e quando ele é positivo, significa dizer que você vai ter duas raízes reais e distintas, tá bom? Esse delta pode ser igual a zero, não é isso? Ou esse delta pode ser negativo, tá bom? Bom, falando do delta positivo, você tem uma situação interessante. Quando é a função do segundo grau admitir duas raízes, significa dizer que lá no gráfico, aquela parábolazinha que o representa vai tocar duas vezes na reta x. Entenderam? Então, assim, galera, você calcula o delta. O delta deu positivo. O que significa isso? Que existem duas raízes reais distintas. Como é que tu vais calcular essas raízes? Jogando o delta na fórmula de Bhaskara. Aí você vai calcular lá aquele x', né? Aquele x duas linhas,
E aí você vai encontrar dois valores para o x, esses valores é o que a gente chama de raízes da função. Bom, quando você tem, por exemplo, uma situação em que o a é positivo, a concavidade é voltada para cima, e o delta é positivo, então você teria um gráfico parecido com esse que está aí na sua telinha, né? Você está vendo aí que o delta é positivo, né? Você está vendo aí que o a também é positivo, e logo essa concavidade da parábola é voltada para cima, e ele vai tocar duas vezes no eixo x. Tá ok, galera? Deu para entender aí? Muito bem, é muito fácil. Vamos para o segundo caso, né? Tá? Se A for negativo e a concavidade for voltada para baixo, então, obviamente, que nesse caso ele vai tocar duas vezes no eixo x, só que com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, não é isso? Tá? Vai tocar duas vezes porque o delta é positivo. Muito bem, agora o segundo caso para o delta é quando o delta é igual a zero. Nesse caso, a gente diz, galera, que vão existir duas raízes reais iguais, tá bom? Algumas vezes você vai ver alguém falar assim, só admite uma raiz real. Eu não gosto muito de falar que existe uma raiz real. Para mim, são duas raízes reais iguais, tá? Mas é a mesma coisa, vai dar no mesmo, né? Tá? Bom, como é que ficaria o gráfico para esse caso? Bom, perceba que a parábola ela vai tocar uma vez somente aonde? No eixo x. Por que isso vai acontecer, galera? Por quê? Porque o delta é igual a zero. Então, vão existir duas raízes iguais e essas raízes representadas por um único ponto que corta no eixo x, tá ok? Esse exemplo aí, o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Nós também teremos o A negativo, com cavidade voltada para baixo e também a curva, né? No caso, a parábola, ela tocando uma vez somente no eixo x, tá bom? Bom, o terceiro e último caso para o delta é se o delta for negativo, tá, galera? E aí, nesse caso, não existem raízes reais, né? E aí, mas professor, como é que fica esse gráfico? Será que tem? Será que não tem? Bom, então geralmente o aluno ele se questiona, né, para querer saber se quando o delta é negativo, se vai existir ou não gráfico para essa função. Vai existir sim, tá, galera? O que não vai existir são raízes reais. E nesse caso, como não existem raízes reais, então essa parábola ela não vai cortar o eixo x. Então você vai ver uma coisa parecida com essa que está aí na sua tela, tá bom? Significa dizer que o A é positivo, com cavidade voltada para cima, mas ele não toca o eixo x porque não existem raízes reais, né? E se for o A negativo, como é que fica, professor? Fica desse jeito aí, ó. Tá? Então a curva ela também não toca no eixo x e a concavidade é voltada para baixo. Tá ok, galera? Bom, então espero que vocês tenham entendido, né? Essa primeira etapa aí. Vamos lá, vamos continuar. Bom, então é assim. Nós teremos aqui nessa parte algumas relações que a gente usa para cálculo de raízes também, tá, galera? Relações de Girard. Quais são essas relações, né? Bom, então a primeira relação de Girard é a soma das raízes é igual a menos b sobre a. A soma das raízes é menos b sobre a. Bom, para mostrar isso para vocês, eu vou vir aqui para o quadro, tá? Só para a gente ver como é que fica, né? Como é que você faz para calcular a soma da... E por quê, né? Que a soma das raízes é menos b sobre o a, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos estejam me vendo aí, tá? Então, é o seguinte, tá, galera? O que acontece aqui é assim. Quando você tem aqui, por exemplo, a raiz, né? A x'. Quem é o x'? Quem é o x'? Lá na equaçãozinha do segundo grau. O x' é menos b mais raiz quadrada de delta dividido pelo dobro de a, não é isso? Tá? Então, esse aqui seria o quê? Seria o teu x'. Tá ok? Então, esse seria o teu x'. Muito bem. Quem é o x duas linhas, galera? Quem é o x duas linhas?
O x duas linhas é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de A. Muito bem, então até aí está muito fácil, né? Está bem facinho. O que é a soma das raízes? Se a gente somar x' mais x duas linhas, olha o que vai acontecer, né? Olha o que vai acontecer. Fica de olho. Você vai pegar isso aqui, que é menos b mais a raiz quadrada de delta sobre o dobro de A, né? Que é referente ao x', tá? Mas, agora vamos somar com quem? O x duas linhas. Quem é o x duas linhas? Menos b, é isso? Menos b, menos a raiz de delta sobre o dobro de A. O que vai acontecer aqui, professor? Muito fácil, tá, galera? O 2A ele está embaixo, você baixa, né? O 2A vai continuar embaixo aí, tá bom? E o que mais? Bom, aqui eu tenho menos b mais raiz de delta. E como aqui embaixo também é 2A, então eu vou baixar essa parte aqui também, né? Mais com menos dá menos. Então, vem o menos b, tá? E mais com menos aqui dá menos, menos raiz de delta. Ah, professor, entendi. Olha o que vai acontecer, galera. Esse raiz de delta vai com esse menos raiz de delta. Então, vai sobrar o menos b com esse menos b, não é isso? E agora, menos b, menos 2b, né? Então, vai ficar aqui, ó, menos 2b. Sobre quem? Quem é que está embaixo? O 2a. Tá? Bom, se eu simplificar o 2 com 2, então quem vai me sobrar? Que a soma das raízes é igual a quem? O menos que sobrou, menos b sobre a. Pronto. Tá, galera? Então, essa aqui é uma, né, das equações de Girard. Então, essa aqui seria uma das equações de Girard. Ele descobriu que a soma entre duas raízes é menos b sobre o a, tá bom? De modo, você também poderia fazer o produto das raízes. Só que eu não vou fazer porque vai dar muito trabalho. Eu decidi mostrar somente a soma das raízes, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido aí, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Bom, galera, então voltando lá para nossas equações de Girard, né? Voltando lá para nossas equações de Girard, a gente já acabamos de verificar que a soma das raízes é menos b sobre a, não é isso? Tá? E o produto das raízes é o c sobre a, galera. O produto das raízes é o c sobre o a. Tá bom? Muito bem. Então, mas como é que eu chego nisso? Como eu falei para vocês, você pode tentar verificar igual como eu fiz agora há pouco, né? É uma situação, mas nesse caso você vai multiplicar as raízes, né? Vai dar um trabalhinho, mas no final você vai chegar em C sobre A, tá bom? Vamos lá então, galera. Bom, para a gente entender melhor as relações de Girard, eu decidi resolver um exemplo aqui, tá? Então, vocês podem dar uma olhada aí no exemplo. Se alguém tiver com um caderninho aí, né, na mão, ou uma caneta, já pode começar a resolver esse probleminha aí comigo, tá bom? Calcule a soma dos inversos das raízes da equação. Faz o seguinte, pausa o vídeo e continua e resolve a continha aí rapidinho, tá? Muito bem, já voltamos da pausa do vídeo. Agora a gente vai voltar para o nosso probleminha e vamos resolver, tá bom? Vamos lá. Essa equação que eu coloquei para vocês, qual é a minha pergunta aí, galera? Calcule a soma dos inversos das raízes da equação, não é isso? Bom, geralmente o aluno, quando ele vê um problema desse daí,
a primeira coisa que ele pensa é resolver primeiro a raiz para depois somar o inverso dela, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Né? O que você vai fazer, então? É interessante que você, primeiramente, tá, galera? Você, primeiramente, procure ver o que está acontecendo com essas raízes. Bom, se eu quero fazer a soma dos inversos, então você vai fazer assim, tá? Vem comigo agora, tá bom? A soma dos inversos vai ficar assim, né? Eu tenho uma equação, e se eu quiser fazer a soma dos inversos, seria o inverso de x', não é isso? Tá? Mais o inverso de x duas linhas. Não é isso? Então, é isso aqui que eu chamo de a soma dos inversos. Né? Isso aqui é a soma dos inversos. Ah, professor, e agora o que eu faço? Bom, você pode fazer o seguinte. Você pode resolver essa fração, essa soma entre frações, assim, ó. Multiplica o 1 por x duas linhas e vai dar x duas linhas. Mais, multiplica o x' vezes o 1 e vai dar o x', né? Sobre, ó. Aí você vai fazer assim agora. Multiplica embaixo x' vezes x duas linhas. Que vai ficar assim. Tá? Bom, o que você está vendo aqui, galera? Olhe bem para isso aqui. O que você está vendo? Aqui em cima, nós temos o quê? Nós temos a soma das raízes. E o que o Girard falou para a gente? Que a soma é menos b sobre a. Não foi isso? Então, vamos usar. O que é a soma? Menos b, ó. É só substituir bem aqui do ladinho, né? A soma é quem? Menos b sobre a. Sobre, né? Quem é o produto das raízes, galera? É o C sobre A. Olha só o que vai dar isso, né? O que vai dar isso? Que cachaça vai dar isso? É assim. A soma dos inversos de qualquer raízes, né? A soma dos inversos das raízes é igual. Conserva a primeira, menos B sobre A, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Que é quem? C sobre A. E agora? Perdão, é A sobre C, né? É A sobre C. E agora? Tá? Aqui é C sobre A, o inverso de C sobre A é A sobre C. O que vai acontecer agora é o seguinte, tá, galera? Esse A aqui, ó, vai com este A, né? Tá? Então, quem sobrou para mim? O resultado disso aqui, ó, é menos B sobre C. Olha só como ficou pequena a minha conta, né? Então, se eu quiser saber a soma dos inversos das raízes de qualquer equação, tá, galera? Do segundo grau é menos B sobre C. Então, já sabe. Toda vez que cair uma questão que ele perguntar a soma dos inversos das raízes de uma equação do segundo grau, o que você vai fazer? Menos B sobre C. Entendeu? Esquece agora o A, não entra mais o A, tá bom? É só pegar menos B sobre C. Qualquer questão, independente de qual seja ela, qualquer questão, a soma dos inversos é menos B sobre o C. Tá ok? Bom, então assim, voltando para o nosso probleminha, o que nós temos é o seguinte, tá? Voltando para o nosso probleminha, o que nós temos é isso aí, né? É menos 3x ao quadrado mais 8x menos 5. Então, galera, olhando para esse probleminha aí, quem seria o B? O B é 8, né? Então, vou tirar e vou colocar aqui embaixo. O B é 8, né? E quem é o C? O C é o menos 5, né? Então, esses são os coeficientes que eu quero, tá? Então, o B é 8, né? E o C é o menos 5, tá bom? Então, gravou aí? Vamos lá de novo. O B é 8, não é isso? O B é 8 e o C é menos 5. Muito bem.
Então, agora, vamos lá. Vamos resolver o nosso probleminha. Voltando para cá. O B é 8 e o C é menos 5. O que vai acontecer agora, galera? Você vai substituir bem aqui. A menos B, né? Quem é o B? 8. Menos 8. Quem é o C? Menos 5. Olha só, de novo. Como o B é 8, eu coloquei aqui, ó, menos B. Então, ficou menos 8. Quem é o C? Menos 5, entendeu? Então, fica menos 8 sobre menos 5. Isso aqui vai dar 8 sobre 5. Tá, galera? Então, espero que tenham gostado também desse exemplo. Ele é bem legal mesmo. A gente pode usar isso aí facilmente, né? Para resolver esse tipo de questões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar de novo lá para a nossa aula. Tá ficando interessante. Tá ficando interessante. Muito bem. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. A gente resolveu o problema, né? Muito fácil. Se eu quisesse fazer de cabeça agora, eu faria. A soma dos inversos das raízes é o que, galera? É menos B sobre C. Aí é só pegar menos 8 sobre menos 5. Menos que aumenta mais, 8 sobre 5. Olha só como ficou fácil. Nem precisaria fazer as raízes, nem resolver toda aquela conta. Pelo amor de Deus, tá? Aí fica bem fácil aí. É só lembrar que a soma de da raiz de expansão segundo grau é menos B sobre o C. Vamos lá, então? Muito bem, galera. Então, continuando aqui. Vértice. Isso é legal, né? O vértice. O que é o vértice de uma equação ou de uma função do segundo grau? O que é o vértice? Bom, o vértice é um ponto, né? É um ponto, tá? Você já está vendo o pontinho aqui? É esse pontinho aqui que é o vértice. Tá, mas vamos entender aonde que esse ponto tem que estar para mim poder afirmar que ele é um vértice, né? Vamos lá, então. Vamos entender primeiro que o vértice ele é um ponto que tem duas coordenadas, uma que é o x do vértice e a outra que é o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Não é isso? O x do vértice é menos b sobre 2a. Ou o x do vértice é a soma entre as duas raízes dividido por 2. Né? Então, você pode calcular o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a, ou você também pode calcular fazendo a soma entre as raízes dividido por 2, tá bom? Vai dar o mesmo resultado. O y do vértice pode ser calculado como menos delta sobre 4a, ou o y do vértice também pode ser calculado do momento em que você substitui o x do vértice dentro da função. Na hora que você jogar o x do vértice dentro da função, você vai estar calculando o y do vértice também. Tá, galera? Vai dar o mesmo resultado. Ou você faz menos delta sobre 4a, ou você calcula jogando o x do vértice dentro da função. Ao resolver toda aquela equação, você vai estar calculando o y do vértice, tá bom? Bom, aí já está o pontinho, né? Aonde é que ele tem que estar para que ele seja vértice, né? Bom, nesse caso, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, o vértice nada mais é do que um ponto de mínimo, né? Ele vai ser um ponto de mínimo. E esse ponto, claro que você sabe, eu acabei de falar, como é que você calcula as coordenadas desse ponto, né? O x do vértice você calcula menos b sobre 2a, ou soma as raízes dividido por 2, e o y do vértice você calcula por menos delta sobre 4a, ou você joga o x do vértice dentro da função e calcula o y do vértice, tá bom? Fiquem atentos nas questões do Enem, eles gostam muito do vértice, né? Geralmente, nas perguntas que caracterizam o vértice, você tem que ficar de olho se ele está perguntando alguma coisa relacionada ao máximo ou ao mínimo, entendeu? Porque o vértice ele representa isso. O valor mínimo que uma parábola assume ou o valor máximo que a parábola assume.
o valor mínimo é o y do vértice. O valor máximo também é o y do vértice. Só que a questão de ser mínimo depende muito da concavidade da parábola. Se a parábola for voltada para cima, eu vou ter um valor mínimo, igual como você está vendo aí na tela. Se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, eu vou ter um valor máximo. Lembre-se, valor mínimo e valor máximo é y do vértice. Ah, professor, e o x do vértice? O x do vértice não é valor mínimo ou valor máximo. É valor para o x que torna máxima a função ou mínima a função. Então, esse é o x do vértice, né? Você tem um x que torna o y máximo ou o y mínimo. Aí, como eu falei, isso depende muito da tua função, né? Tá bom? Então é isso, tá, galera? Vamos lá, continuando. Os coeficientes, né? Então nós temos o coeficiente A, que determina a concavidade da parábola, né? Nós temos também o coeficiente B. O coeficiente B, cara, o que o coeficiente B faz no gráfico da função? O coeficiente B ele vai deslocar o gráfico na horizontal, né? Então você tem que ficar de olho nisso. Esse gráfico ele pode ser deslocado tanto para a direita quanto para a esquerda ou não. Ou ele pode também ter o vértice sobre o eixo Y. E nesse caso, o B seria 0. Tá bom? E nós temos também o coeficiente C. O coeficiente C vai deslocar o gráfico na vertical. Então, vejamos bem. O coeficiente B desloca o gráfico na horizontal e o coeficiente C desloca o gráfico na vertical. Tá bom? E, além disso, também ele é o ponto que a parábola corta o eixo Y. Tá? Então, vamos lá de novo, galera. O que o A faz? Concavidade. Concavidade voltada para cima ou para baixo. O que o B faz? Bom, o B desloca o gráfico na horizontal, né? Dependendo do sinal do B, esse gráfico pode deslocar para a direita ou vir para a esquerda ou até estar sobre o eixo Y, tá bom? Muito bem. E o C? O C é a função do C, desloca o gráfico na vertical e, além disso, também ele é o ponto que a parábola corta no eixo Y, tá bom? Então, não esqueçam disso. Essas são as principais características do A, do B e do C. Tá? Bom, então, continuando, tá, galera? Rapidinho, só para a gente entender melhor. Olhem para esse gráfico aí. O que você está vendo, galera? O que você está vendo nesse gráfico aqui? Bom, você está vendo uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima. Não é isso? Você está vendo que esta parábola também está cortando o eixo Y na parte positiva. Você também está vendo que esta parábola ela não está tocando no eixo X, né? E ela está no sentido positivo do X, né? Ou seja, vamos entender melhor isso, tá? É assim, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para entender legal a questão dos coeficientes agora. Você vai entender agora essa parada comigo, tá? Muito bem. Vamos lá. Assim. Olhem para mim agora, de olho aqui, tá bom? Então, assim, galera, aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y, né? Como é que funciona isso? É muito fácil, tá? Deixa eu explicar para vocês. Você sabe que o A, ele é concavidade, né? Então, se o A for positivo, concavidade é voltada para cima. Você lembra disso? A concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Tá? Então, se o A for negativo, a concavidade será voltada para baixo. Tá bom? Muito bem. Professor, mas e aí? E o B? O B, ele tem a função de jogar a parábola ou para a direita de X, né, sentido positivo,
ou para o sentido negativo de x, entendeu? Ele faz esse movimento aqui, ó, tá? O B faz isso, tá bom? E o C? O C, ele pega esse gráfico, joga o gráfico para cima ou para baixo. E aí, claro, você tem que ficar de olho qual é o valor de A, do B e do C. Então, vamos entender melhor isso agora, tá bom? Bom, no exemplo anterior, você tinha uma parábola desse jeito aqui, mais ou menos, não é isso? Vamos lá. Primeiramente, velho, o A é positivo aqui? Sim, o A é positivo. Né? Então, nós sabemos que o A é positivo. Ok? Segundo, professor, mas eu estou na dúvida. O B é positivo? Cara, se tu não souber o B, depois tu volta. Vamos continuar. Então, nós não sabemos o que o B é. Vamos deixar ele quieto aqui. Tá? E o C? O C a gente consegue identificar, né? Como é que eu consigo identificar o C? Bom, é só você olhar, não é isso? É só você olhar o C. E esse C aqui, ó, é exatamente o ponto que corta onde? No eixo Y, né? Aqui, ó. O C é o ponto que corta onde? No eixo Y. Então, como está cortando acima do zero, então o C é o quê? O C é positivo. Tá? Uma outra coisa que você, não sei se você percebeu aí, mas olha só, quando você olha para essa situação aqui, você está vendo que essa parábola ela não está tocando no eixo X. Ela não está. Meu amigo, se ela não está tocando no eixo X, é porque o que, galera? É porque o delta é negativo. Entendeu? Então, toda vez que tu vê uma parábola que não está tocando no eixo X, é porque o delta é negativo. Não existem raízes reais. Tá? Então, você vai dizer que o delta é negativo. Tá bom? Muito bem, mas professor, faltou o B. Agora vamos lá, vamos entender o B. Olhem para o A. Olhem para o A. Tá? Quando você está vendo a concavidade da parábola voltada para cima, se você está vendo que o vértice, né, seria esse cara bem aqui, o vértice. Você está vendo que o vértice da parábola, né, ele está no sentido positivo de x, não é isso? Ele está no sentido positivo de x. Quando a concavidade da parábola é voltada para cima e o vértice está no sentido positivo, o B é negativo. Tá? O B é negativo. É aquela historiazinha, né? Quando você tem um gráfico desse jeito, o sinal do B é contrário de A. É isso que a gente chama de cama, né? Não sei se vocês lembram. Cama, né? Contrário de A, né? Tá bom? Bom, é bem fácil isso, tá, galera? É só você ficar de olho que quando o A é positivo e o gráfico está para a direita, né? Em relação ao eixo X, ele está no sentido positivo, né? A direita aqui do zero, tá? Então, quando o vértice está à direita do zero, então, como A é positivo, o B tem que ser negativo. Então, o B vai ter um sinal contrário de A, tá ok? Professor, entendi. Muito bem. Então, olha só. O que vai acontecer é assim. Se a gente voltar lá para o nosso probleminha, o que nós teremos aqui, galera? Vamos lá. Nós teríamos o que aqui? Nós teríamos que o Y, aí está parado, o eixo X, e aí você teria o quê? Você teria que o A é o quê? O A é o quê? Positivo. O B é o quê? Negativo. O C é o quê? Positivo. E o delta é negativo. Vamos lá de novo? O A é positivo por quê, galera? Concavidade voltada para cima. O B é negativo por quê, galera? Quando o A é positivo e o gráfico tem o vértice à direita de zero, né? No sentido positivo de x, o sinal de B é contrário de A. Tá bom? E aí, você tem o C maior que zero, porque corta no Y acima da origem, e o delta menor que zero. Tá bom? Porque não tocam no eixo X, né? A parábola não toca no eixo X. Bom, aí do lado já tem um outro gráficozinho
e você já pode pensar nele para resolver, né? Então, resolva aí rapidinho, tá? Resolva aí rapidinho, tá bom? Resolveu? E aí, o que, que você achou? Você chegou em alguma conclusão aí de qual seria esse valor para A, B e C? Já? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver se você acertou, tá? Vamos ver se você acertou essa conta. Então, primeiro passo. O A é positivo ou negativo, galera? O A é positivo ou negativo? O A é o quê? Negativo. Por que é negativo? Cavidade voltada para baixo. Muito bem, tá? Muito bem. E o B? O que, que vai acontecer com o B, galera? Bom, nesse caso, olha o que está acontecendo. Você está vendo que o A é negativo e o gráfico está mais à esquerda do zero em relação a x. Nesse caso, é diferente do primeiro, tá? É diferente do primeiro. Toda vez que o A for negativo e o vértice estiver para o lado negativo do x, o B também será negativo, tá? Toda vez que o A for negativo e o vértice estiver no sentido positivo de x, então o B é positivo. Você entendeu? Então há essa mudança aí. Só vai ser contrário se o A for positivo. Se o A for negativo, o valor, o sinal para o x do vértice acompanha o B. Tá bom? Então fica essa dica aí. Então fica aquela ideia de que se o x do vértice for negativo, o B também será negativo se o A for negativo, tá bom? Se o x do vértice for positivo, então o A também será negativo, obviamente, e o B será positivo, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos ver se você entendeu a parada. Então A é negativo, olha para o x do vértice também é negativo, então o B é negativo, tá bom? C é positivo, porque corta no y acima de zero, e o delta é maior que zero, porque a parábola corta duas vezes no eixo x, tá bom? Bom, talvez tenha ficado um pouquinho complicado para você, mas não se preocupe não, que aí a gente vai fazer um resuminho bem legal aqui, tá? Só para você não esquecer, tá bom? Então vamos lá. Olha só, galera, se A for positivo, B for positivo, com cavidade voltada para cima e gráfico para a esquerda, tá bom? Se A for positivo e B for positivo, com cavidade voltada para cima e gráfico para a esquerda, tá bom? Se A for positivo e B negativo, com cavidade voltada para cima e o gráfico vai para a direita, tá? Então lembra lá que o sinal de B é contrário de A. Se você tiver um gráfico, no caso, para a direita ou para a esquerda, você tem que ficar de olho nisso daí, tá bom? O vértice, ele muda, né? O B é contrário ao X do vértice, tá ok? Muito bem. Se o A for negativo e B positivo, a concavidade é voltada para baixo, o gráfico vai para a direita. Se o A for negativo e o B for negativo, concavidade para baixo e gráfico para a esquerda, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Vamos entender aqui, galera, como é que eu faço um gráfico, tá? Mas antes de eu falar desse gráfico, tem aquela observaçãozinha que a gente tem que fazer também para não esquecer. Professor, quando B for igual a zero, o que vai acontecer com o gráfico, né? Bom, quando B for igual a zero, galera, então neste caso, o gráfico nem vai para a direita e nem vai para a esquerda, tá? Então, quando B for igual a zero, você vai ter uma situação muito parecida com essa bem aqui que eu vou te mostrar agora. Relaxa aí que você vai já ver. Tá? Então, de olho aqui na tela, de novo comigo. Então, assim, quando B for igual a zero, é porque, galera, o x do vértice ele vai estar sobre o eixo y. Nesse caso, o gráfico nem foi para a direita e nem veio para a esquerda. O vértice está sobre o eixo y.
Então, quando o B é zero, o x do vértice também é zero, tá? Então, perceba essa ligação do B com o x do vértice, entendeu? E o A é B, x do vértice e A. Tem que sempre ficar pensando nessas três coisas aí, você vai entender melhor. Então, vamos lá de novo. Vamos lá, só para a gente recapitular. Eu te dou uma parábola desse estilo aqui, ó, com cavidade voltada para baixo, fazendo isso aqui. Vamos lá. Aqui está o vértice, aí bem aqui é o x do vértice. Concorda comigo? Beleza, vamos lá. A é negativo, A é negativo. Aí tu vai lembrar de uma coisa, que quando A for negativo, o valor, o sinal do x do vértice é igual ao sinal de B. Entendeu? Então, se o x do vértice aqui é positivo, significa dizer que o B é positivo. Tá ok, galera? A questão do C sempre é o ponto que corta o eixo do Y, e neste caso, esta parábola está cortando no eixo X duas vezes. Delta é positivo porque existem duas raízes reais, tá bom? Ah, professor, acho que eu entendi. Pois é, se o A for negativo, o sinal do X do vértice acompanha o B, tá bom? Então, é a mesma equivalência aí, para você não esquecer. E se o A for positivo, é o contrário. Então, se o x do vértice for positivo, o B será negativo. Então, é o contrário. Olha só, por exemplo, aqui. Tá? Por exemplo, aqui. Você está vendo que o A é positivo. O A é positivo. Está aqui. O A é maior que zero. Mas e se aí o B? O x do vértice é positivo. Mas como A é positivo, o sinal de B é contrário do de A. Entendeu? Nesse caso aqui, então o sinal de B é contrário de A. Então B tem que ser negativo. Tá bom? Então é só isso, galera. Com cavidade voltada para cima, sinal de B é contrário de A, se caso você ver que o gráfico está para onde? Para a direita, o B é negativo. Tá bom? O B é negativo. Fica de olho nisso aí, tá bom? Você tem que ficar de olho nisso aqui. Se tiver para a direita, o A positivo, o B será negativo. Tá? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar essa brincadeira aqui. E professor, e se por um acaso eu tiver um gráfico para cá, ó, com A positivo, ó, então como eu falei, tá? Você tem que ficar de olho na questão do x do vértice, né? Tá? Vamos lá. O x do vértice aqui é negativo, não é verdade? É negativo. Mas como A é positivo, então o x do vértice é negativo, então o B também será positivo. Mas por quê? Porque o B ele é contrário ao x do vértice. Entendeu? O B é contrário ao x do vértice. E se for negativo o A, o x do vértice acompanha o B. Pronto, só isso. Tá? Você matou a parada, tá muito fácil. É só fazer isso e não esquece mais, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso slide. Bom. Então, assim, galera. Imagina uma coisa bem aqui. Imagina que você quer fazer um gráfico de uma função do segundo grau. Ah, professor, é difícil fazer um gráfico. Não é difícil, tá? É só você seguir esses passos que eu vou te mostrar bem. Primeiro passo, você vai resolver a equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Você vai igualar o y a zero, vai cair nesta equação que está bem aí na sua tela. Como é que tu resolve isso? Fazendo delta e Bhaskara, né? E aí tu vai calcular o delta disso daí, vai jogar na fórmula de Bhaskara e vai calcular quem são as raízes, não é isso? O primeiro passo é determinar as raízes, tá? Segundo passo, verifique a concavidade. Concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Não é isso? Isso aí quem determina é o valor de quem? De A. Terceiro passo, calcule o vértice. Aí o vértice é o que, galera? X do vértice ou o Y do vértice. Né? A gente sabe que
x do vértice é menos b sobre 2a, e y do vértice menos delta sobre 4a, tá bom? Eu calculo o vértice, x do vértice e y do vértice. Quarto passo, verificar o ponto que corta o eixo y. Então, se você lembrar bem, o ponto que corta o eixo y nada mais é do que o valor de c, galera, né? É o valor de c, tá bom? Quinto passo, você já está pronto para fazer o gráfico. Aí você vai fazer o gráfico dessa função que você está estudando, né? Depois que você fizer o gráfico, você pode fazer o estudo do sinal bonitinho e pronto. Todo aluno que vai fazer o Enem, ele tem que ter como base todos esses passos, tá? Na minha opinião, você tem que estudar tudo